O enigma da existência. Vamos hoje estudar todos esses temas inquietantes relacionados com nossa própria existência. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o objetivo da existência? Para que vivemos? Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Estas são perguntas realmente enigmáticas, que todos nós devemos resolver. Primeiro que tudo, se queremos saber algo sobre si mesmos, temos que começar por autoexplorar-nos. O corpo físico é tão só a parte mais densa de nós mesmos. Está composto de órgãos, e os órgãos estão formados por células, e as células por moléculas, e as moléculas por átomos, e se nós abrirmos um átomo liberamos energia. Mas o corpo físico não é tudo. Já Sr. Immanuel Kant, o filósofo de Königsberg, dizia que existiam nexos formativos para nosso próprio organismo. Eu acredito que uma casa sem cimentos se vai ao solo, assim também, acredito firmemente que um organismo sem uma base tem que se desintegrar, tem que acabar. Para que exista um organismo tem que haver uma base e essa base não é outra coisa senão o corpo vital. O corpo vital é o assento da vida orgânica. Muitos dirão: e onde está esse corpo vital? Em que se baseará Samael para falar-nos do corpo vital? Bom, eu quero dizer-lhes a vocês que na Rússia já existe um aparato de percepção óptica sumamente potente. Com esse aparato está se estudando, atualmente, o corpo vital. O estão vendo e já o têm fotografado. Assim, pois, não estou falando-lhes a vocês de algo que não se pode ver, nestes instantes os russos o estão submetendo a distintas análises. Estudam o corpo vital em relação com a mecânica orgânica, o estudam independentemente do organismo, em todo caso já está fotografado. O estão batizando, sim, claro, lhe colocaram um nome, o chamam agora corpo bioplástico. Os hindus, faz muito tempo vêm falando do corpo vital, eles o denominaram em todas as épocas com o nome de Linga Sharira. Assim que tem base. O curioso é que os cientistas russos acreditam que eles são os primeiros em havê-lo descoberto. Não há tal, o corpo vital é conhecido pelos sábios de todas as épocas, sempre foi analisado. Tem 4 classes de éteres. O primeiro é o éter químico, que está intimamente relacionado com os processos químicos do organismo. O segundo é o éter de vida, se encontra relacionado, precisamente, com a questão da reprodução animal. O terceiro é o éter lumínico, mediante o qual é possível as percepções, as calorias, etc. E por último temos o éter refletor, esse é o centro da imaginação e da vontade. De maneira que um corpo físico sem seu assento vital, é óbvio que não existiria. Mas, o que é que há mais além do corpo físico com seu assento vital? Mais além encontramos nós ao ego. E que coisa é o ego? É uma soma de distintos fatores psicológicos, é uma multiplicidade, é um montão de gente. Isso significa que o eu não eu, senão eus. O eu existe em forma pluralizada. Cada um de nossos defeitos psicológicos está personificado por algum fantasma, por algum eu, e como queira que temos muitos defeitos, obviamente temos muitos eus. A ira é um eu, a cobiça é outro, a luxúria é outro, a inveja é outro, o orgulho outro, a preguiça outro, a gula outro, e daqui para lá, seguem milhares de eus. Cada eu parece uma verdadeira pessoa, tem centro intelectual, tem centro emocional, e tem centro motor instintivo sexual. Assim, pois, dentro de uma pessoa vivem muitas pessoas e estas são os eus. O mais digno que temos em nosso interior é a essência anímica. Desgraçadamente, a essência anímica está engarrafada entre todos esses eus, por isso se encontra adormecida, inconsciente. Isto significa que todos nós, os seres humanos, estamos adormecidos, inconscientes. Entretanto, as gentes acreditam firmemente que estão despertas e não há tal, não estão despertas. Me vem à memória, nestes instantes, um caso insólito. Fazenda ao redor de uns 22 anos, pouco mais ou menos, vivíamos no Distrito Federal e tínhamos nossa casa situada na Colônia Federal, precisamente. Um dia desses tantos, a mestra Litelantes e eu, estávamos em uma joalheria mandando arrumar um relógio, perto de um mercado que há lá, que chamam o Mercado Gomes. De repente, acontece algo que não aguardávamos, uma explosão de dinamite.
Por aí perto havia um depósito de dinamite clandestino e explodiu um desses depósitos. A explosão foi terrível, o ar pareceu escurecer o sol, se viu no espaço toda a classe de coisas feitas pedaços, e não há dúvida de que houveram muitíssimos mortos. Então me diz ela, pois, convém que regressemos para casa. Lhe disse, para regressar para casa, temos que chegar à esquina, na esquina devemos tomar um caminhão e esse nos conduziria, mas acontece que a esquina é perigosa, porque vai haver outra explosão. Disse, não, eu quero regressar. Seria absurdo, lhe disse, aguardemos um pouco. Nesses instantes precisos soaram os carros dos bombeiros. Lhe disse a ela. De todos esses bombeiros que acabam de chegar não vai sair um vivo. E dito e feito, aqueles humildes servidores, pois, da humanidade, porque assim podemos chamar aos traga-fumaça, seres valorosos que entregam sua vida pelos seres humanos, pois se meteram no lugar perigosíssimo, onde estavam nada menos que os depósitos de dinamite. Às poucos instantes vem uma segunda explosão, todavia mais terrível que a primeira. Chegou uma corrente de ar falta, as cercas daquele mercado pareciam que viam abaixo, todos os vendedores saíram fugindo e ficou o mercado vazio. Os postos aí deixaram seus dinheiros, aí deixaram tudo. Nesse momento não tiveram tempo nem para pensar em seus dinheiros. As mulheres com seus garotinhos foram fugindo em meio de lágrimas, gritos e angústia. Lhe disse, pois, em vez de seguir para casa, agora melhor nos vamos para o centro da cidade, vamos até o Zócalo. Realmente toda essa manhã pôs as cruzes vermelhas e verdes transportando gentes feridas, transportando mortos por quantidades, etc. Isso foi terrível. Bom, antes da saída de nós até o Zócalo, pudemos ver não menos de 300 cadáveres, assim desde longe, tirados no solo, naquela esquina onde nós deveríamos, teoricamente, tomar o caminhão que nos conduziria para casa. É óbvio que se nós nos houvéssemos aproximado a tal esquina, como ela pretendia, haveríamos sido mortos, pois, todos os que nessa esquina se situaram morreram. Calculo que morreram ao redor de 300 curiosos que se aproximaram à zona das explosões. Os curiosos sempre são os paganimis em todas essas catástrofes. Por isso lhe aconselho a vocês que não sejam curiosos, e se evitaram sempre essa classe de perigos. Bom, que tal, me digo eu, se não houvéssemos tido a consciência um pouquinho desperta? Obviamente haveríamos perecido. Agora, como se explicam vocês que homens tão valorosos como os bombeiros se houvessem lançado assim sobre os depósitos de dinamite? De que serve ser valoroso aí? Vocês sabem o que é uma explosão de dinamite? Mas, por que o fizeram? Todos esses bombeiros pereceram, somente se encontrou a bota de um sargento, se desintegraram atomicamente, não houve a quem sepultar, e não se encontrou senão a bota de um sargento. Não há dúvida de que estavam adormecidos, pois, não se pode explicar isso em outra forma. Se houvessem tido a consciência desperta nunca haveriam se metido eles ali, nos depósitos de dinamite, isso não o fazem senão a gente adormecida. Claro, vêm as justificativas, não, o valor, demonstraram seu heroísmo. Quer dizer, nós buscamos como lavar as coisas, justificá-las como possamos, mas a realidade foi que eles pereceram. Essa é a crua realidade dos fatos, e pereceram por ter a consciência adormecida. Outro dia desses tantos, andava eu por aí, por essas ruas do Distrito Federal, de repente cheguei a uma esquina. Estava por aí quando via um trabalhador de luz e força que vinha pela calçada, e ao chegar nessa esquina, com grande assombro vejo que se desprende um pedaço, pois, de cornija de um edifício velho que havia, e lhe caiu exatamente sobre a cabeça ao pobre homem. Claro, caiu morto aí. Pelo momento se viu que movia suas mãos e seus pés, mas meu conceito foi que teve que haver morrido, porque eu vi essa enorme pedra desprender-se e cair exatamente sobre a cabeça. Seus companheiros o meteram em um carro e o levaram. Bom, isto não tem nada de estranho, que uma pedra caia sobre a cabeça de um homem que o mate, pois, isso foi um acidente que em nada tem que assombrar-nos, um acidente, e realmente isso não é para assombrar a ninguém. O assombroso não está nisso, o assombroso está no montão de gente que se acumulou no lugar, que situaram exatamente embaixo, assim, a olhar para cima, no lugar onde se estavam desprendendo os pedaços aí, de pedra, isso sim foi o que me causou assombro, não o acidente.
porque a qualquer lhe pode acontecer. Mas situar-se debaixo, assim, isso não pode ser senão de adormecidos, eu os asseguro que um desperto não faz isso. Eu nesse momento estava perplexo, não pelo acidente senão pelo estado de inconsciência em que está a gente. Isso não ser de gente desperta. Afortunadamente não caiu nenhum pedaço mais em cima, senão haveria matado um pouco de gente, aí. Vejamos nós como, por exemplo, a gente reage ante aos impactos, ante o que já aconteceu, mas nunca na vida os vejo a vocês prevendo as coisas, senão sempre depois, se já lhes aconteceu algo, se apressam, correm a ver o que fazem, a ver como colocam remédio, quando já para quê, quando já aconteceu a coisa. Por que lhe acontece isso? Porque estão adormecidos. Muitas vezes no cosmos infinito há um choque de mundos, porque às vezes chocam os mundos, com telescópios os puderam ver. Assim como chocam nossos carros, assim os mundos do espaço às vezes se dão seus esbarrões. São catástrofes, mas espantosas, calculem vocês um choque de mundo como será de terrível. E então essa força vem aqui à nossa Terra, e o que fazem os terrícolas? A recebem e de imediato entram em atividade, se declaram guerras, vão aos campos de batalha, levantam lemas que pela democracia, que pela paz, que por não sei o que por sim sei quanto. Mas, ignoram que foi o que lhes mandou a guerra, nada mais que a vibração que os tocou de um choque de mundos no espaço, lhes tocou essa força. Então são milhões de seres humanos contra milhões nos campos de batalha, então brigando, mas não sabem por quê, estão adormecidos. Se estivessem despertos é óbvio que não andariam nisso, de maneira que a consciência humana está adormecida. Que se necessita despertar, claro está que se necessita, sair desse estado de inconsciência em que se encontra. Se vocês tivessem a consciência desperta poderiam ver, ouvir, tocar os grandes mistérios da vida e da morte, mas estão adormecidos. Em que ano tu nasceste? Está indiscreta a pergunta, não? Não, não te vejo com o cabelo branco ainda, pois, de maneira que não está indiscreta. 1952. 1952, está bem, nasceste no 52. Eu no 50 tirei a edição do Matrimônio Perfeito, primeira edição, havia escrito esse livro. O que fazias tu em 1950? Onde estavas? Bom, trata de resolver esse enigma aqui ante todo o auditório. Onde te encontravas no 50? Eu tirei o livro Matrimônio Perfeito, primeira edição em 1950. O que fazias tu nesse ano? Onde estavas? Aparecias por aí, por algum lugar? Bom, não me lembro. Esse é o estado, pois, de toda a humanidade. Eu lhes pergunto a vocês, onde estavam faz 100 anos? Algum de vocês o poderia dizer? Há métodos matemáticos por meio dos quais se pode rastrear algo de sua própria vida. Vou mostrar-lhes algo, é uma curiosidade que lhes vou ensinar esta noite. Bom, por exemplo, vamos a ver aqui um irmão que me diz sua data de nascimento. Te lembras em que ano nasceste? O 31 de julho de 1918. Nasceste em 1918, bom tu és com relação a mim um jovem, eu nasci muito antes, mas em todo caso te vamos a ter em conta. 1 e 9, 10, vejam vocês a soma que vamos fazer, é muito simpática, 1 mais 9 mais 1 mais 8, que quantidade nos dá? 19. 19, certo? Igual a 19. Bom, e 1 mais 9 igual a 10, em última síntese 1 mais 0 dá 1, nos dá o arcano 1 do tarot, é homem de iniciativa, homem público, etc, 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 e se isso houvesse sido em teu trabalho, para adiante. Mas aí não fica a coisa, somamos a quantidade mesma de 1918 assim, quer dizer, escrevo o número 1918 debaixo dessa quantidade e somo. 1918. 1. 9. 1. Mais 8 underline 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 underline. 1937. 8 e 1, 9, e 9, 18, e 1, 19, e 8, 27, vão 2, e 1 hora e 3, 9 é 9, e 1 é 1,
1937, teve uma mudança importante em sua vida, teve um acontecimento importante em sua vida. Em 1937 se iniciou uma mudança. Tens que lembrar agora esse 1937. 1 mais 9 mais 3 mais 7, 1 e 9 é 10, e 3, 13, e 7, 20, como quem diz, ressurreição dos mortos. O início, o começo de algo novo em sua vida, o início ou começo, ressurgimento, em sua vida começou algo novo, começou sua existência em forma nova, quer dizer, ressurgiu como se houvesse levantado, como se houvesse iniciado e houvesse começado de forma diferente. Isto foi no 37. Mas pode-lhe seguir e somamos assim. 1937. 1, 9, 3, mais 7 underline underline underline. 1957. 7, 1, 8, e 9, 17, e 3, 20, e 7, 27, vão 2, e 3 são 5, 9 é 9, 1 é 1, 1957. Em 1957 há outro aspecto novo de sua vida, no 57. 1 e 9, 10, e 5, 15, e 7, 22, 2 mais 2 são 4, colocou fundamentos já, em 1957. Agora o importante é que tu faças memória disso, desses aspectos, porque se necessita ter muito boa memória para lembrar, com exatidão, o que se fez nesse ano 1957. Estou ensinando-lhes este procedimento a vocês, matemático, por meio do qual vocês podem saber muito de usas vidas e de sua vida no presente. 1957 podemos colocá-lo assim, e logo somamos assim. 1957. 1, 9, 5, mais 7 underline 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 underline. 1979. Neste caso teríamos o seguinte 7 1 hora e 8, e 9, 17, e 5, 22, e 7, 29, vão 2, e 5, 7, 9 é 9, e 1 é 1. 1979 tem outro aspecto importantíssimo para a tua vida, no 79. 1 mais 9 mais 7 mais 9, 1 e 9, 10, e 7, 17, e 9, 26, 2 e 6 horas e 8. 8 é o número de Jó, provas e dores para 1979. Provas e dores, o arcano 8 do Tarot. Se pode rastrear sua vida nessa forma. E já vocês verão como, pode rastrear sua vida, é o mais que pode fazer. Rastrear sua vida pode meio das matemáticas até o futuro, é claro. De maneira que, então, a vida de nós se desenvolve matematicamente. Bem, em todo caso, quero dizer-lhes o seguinte, a morte mesma não é mais que uma subtração de quebrados, e isso é tudo. Por exemplo, se fazemos uma subtração de quebrados, o que fica aí? Vejamos. Estudante. Os valores. Mestre. Os valores. Qual seria o resultado? Estudante. Menos 1/4. Mestre. Claro, menos 1/4. Então fica, o que? Os valores, verdade? Os valores representam, em realidade de verdade, ao ser humano, o eu não é mais que uma soma de valores, e isso é tudo. Quer dizer, dentro de nós há uma soma de valores, nós somos pontos matemáticos no espaço, que concordamos a servir de veículo a determinadas somas de valores. Quais são esses valores? Pois todos os elementos psicológicos que levamos dentro, os eu de que estou falando, esses são os valores. Levamos EUS bons também, e levamos EUS maus, e levamos eus úteis e levamos eus inúteis. A morte é uma subtração de quebrados, terminada a operação matemática, o único que continua são os valores. Nós somos pontos matemáticos no espaço, que concordamos a servir de veículo a determinadas somas de valores, isso é óbvio. Esses valores continuam depois da morte, os traga a eternidade. Na eternidade, esses valores se atraem e se repelem de acordo com a lei da imantação universal. Mas esses valores, mais tarde, são expulsos pela eternidade, ela os vomita, e então retornam,
regressão, desenvolvem novas células com suas percepções e sensações, voltam ao mundo e se convertem no senhor tal, ou na senhora ou senhorita dona fulana de tal. Essa é a crua realidade sobre a lei do eterno retorno de todas as coisas. É uma lei universal. Regressão os astros ao ponto de partida original depois de muitos milhares de anos, regressão os átomos dentro da molécula ao seu ponto de partida original. Assim, nós, também regressamos. O que morre, regressa, podem estar vocês certos de que regressa. Por isso, por aí, nos cânticos de Salomão, ou nos salmos de Salomão diz: te recolherei em teu corpo, todos regressamos. A vida é como um filme, e não é mais que um filme. A morte é o regresso ao ponto de partida original e o fim de um filme. Quando se chegou ao final, enrola seu filme e se vai, como se diz, com sua música a outra parte, o traga à eternidade. Mas quando se regressa, quando retorna, quando se reincorpora, obviamente, projeta seu filme outra vez, tal como é. Não pode projetar outro filme, senão o dele, tal como é, e o projeta sobre a tela da existência. Isso significa que tudo volta a repetir-se tal como aconteceu. Se na passada existência tivemos um drama de bar, ou uma tragédia de bar, brigamos com outra pessoa na idade de 25 anos, na outra existência, na mesma idade dos 25 anos nos encontraremos. Um ego briguento. Se vocês, por exemplo, estão me escutando, digo que aqui mesmo, em Torreón, não será aqui nesta casa, não, mas em algum lugar daqui, desta cidade, nos vimos. Eu lhes falava e vocês me escutaram, e agora voltamos a reencontrar-nos. Essa é a lei chama recorrência. Se a pessoa retorna, logo volta a repetir tudo, tal como aconteceu. De maneira que há duas leis, a lei do eterno retorno de todas as coisas e a lei de recorrência, em que tudo volta a ocorrer tal como aconteceu. Assim, pois, todos regressamos. Há alguma pessoa que recorde suas vidas anteriores? Vocês acreditam que exista? Em nome da verdade, eu as recordo. Se eu não recordasse minhas vidas anteriores, francamente, não me atreveria a falar-lhes a vocês da lei do eterno retorno aqui, neste salão. Agora, observe, que não lhes estou cobrando um centavo, porque qualquer um poderia mentir por dinheiro, mas eu não lhes estou exigindo a vocês nem 5 centavos por sua assistência, então, com que objetivo poderia mentir? Obviamente, que não haveria base como para mentir. Se eu lhes digo que recordo minhas vidas passadas, o faço sinceramente. Com que objetivo faço? Para dar um testemunho, simplesmente, da doutrina, isso é óbvio. Se me perguntam como se chamou e onde viveu, e toda essa questão, mais que me chamei Daniel Coronado, que me alistei à Revolução, que fui um dos 30 dourados de Pancho Villa, por que eu vou a negar? Pois, é verdade. Naquela época ensinei esta doutrina a muita gente, em uma forma um pouquinho mais grosseira, mas a ensinei, de forma mais rudimentar, mas a ensinei, e agora a estou ensinando outra vez, isso não é um delito. Se perguntam como foi a existência, como não? Me lembro totalmente de todos os detalhes, uma larguíssima vida, que me coloco a narrar ela a vocês e nos levamos toda a noite, falando de, vocês sabem que a pessoa na vida passa por muitas peripécias, por muitas aventuras, de maneira que narrar uma vida é larguíssimo. Em todo caso, sim, estive com Vila, com a divisão do Norte, isso é o mais importante. E deixei ao corpo voluntariamente, e entre neste corpo voluntariamente. Por quê? Porque estou desperto e posso fazê-lo. Lhes narrei o final e o princípio desta existência nada mais, porque se faria muito longo narrar-lhes toda uma vida. Ademais, vocês não vieram aqui a escutar vidas alheias. Em todo caso, quero dizer-lhes que sim, nos últimos instantes no leito de morte, chefa um doutor ao lugar, claro está, onde vivia. Um casebre imundo, era no Distrito Federal, chega e me toma o doutro pulso, se senta em uma cadeira, a única que existia naquele quartinho horrível, move a cabeça dizendo este caso está perdido. Se retira porque não há mais o que fazer, tinha uma peritonite aguda, e não haviam remédios tão eficazes como agora para poder combater uma peritonite aguda, já no último instante. Então, retirado o doutro, a pobre mulher que me acompanha lança uns gritos de dor, implora São Pedro e São Paulo, e a todos os santos, mas de nada valeu,
porque era minha hora de desencarnar. Alguém me agarra, pois, pela cintura, me torno a ver, é o anjo da morte, corta com sua gadanha o cordão prateado, e eis aí que fico sem corpo, desencarnado no mundo astral. Final de uma vida longa e dura. Princípio da presente, um dos grandes mestres da lei do karma, esses mestres que regem o destino dos homens, e que vivem nos mundos superiores, se aproxima e me diz: Mestre Samael Aunveor, já tudo está pronto, siga-me. Respondo: Está bem, venerável mestre, o seguirei. O adepto a que ele se dirige a determinada casa e eu vou atrás dele. Penetra em uma casa antiga com um saguão amplo e empedrado, atravessa um pátio, chega a uma pequena sala, e por último, se adentra em um quarto. Escuto ali gritos de dor de uma mulher que sofre dores de parto, me observo a mim mesmo e vejo que um fio muito sutil me conecta a essa criatura que está por nascer, é o cordão de prata do qual se ocupará tanto o Sr. Martis Lobsang Rampa. No Oriente a esse cordão se lhe denomina Antakarana, e se diz que tem 7 aspectos diferentes. No instante em que a criatura nasce, em momentos em que faz a primeira inalação, me acontece o que lhe acontece a um homem que está dormindo e outro chega e o toca, e desperta instantaneamente. Claro, nos momentos em que aquela criatura faz a primeira inalação, me sinto puxado instantaneamente, atraído até o interior daquele corpo, naquele pequeno corpo de criança recém-nascida, com tão grande surpresa que não pude menos que lançar alguns alaridos e alguns prantos. Me arrumaram o cordão umbilical, me deitam junto à minha mãe terrena, vejo um gigante que se aproxima de mim, olha e me sorri. Claro, tinha um pequeno corpo e aquele gigante, pois, era meu pai, mas eu o via gigantesco, eu pequenininho, o via ele muito gigante, sorria o gigante aquele docemente, me parecia simpático o gigante, não me molestava no mais mínimo. Assim, consciente, fico dentro do corpo. Vai crescendo esse corpo pouco a pouco, aos 11 meses digo bom já é hora de entrar a caminhar um pouquinho, me coloco as mãos assim, dou alguns passos com a intenção de sustentar-me já, por primeira vez, com um novo corpo e o consigo. Sigo crescendo, mas a consciência, sem esquecer minha passada existência, sem esquecer a meus familiares, a meus amigos, sem esquecer a ninguém. Unicamente, aguardo o momento em que o corpo me sirva já para poder ir dessa casa, dessas pessoas que me facilitaram o corpo. Faço o primeiro ensaio aos 8 anos, mas noto que, todavia, não estava o suficiente maduro para poder me bastar a mim mesmo, me toca voltar a casa porque não sobre mais remédio. Um pouquinho mais tarde, quando já pude compreender que podia me bastar a mim mesmo, veja, me mandei, adeus, lhes disse, goodbye, e enfim, aqui estou com vocês. Total que não perdi a consciência jamais, não, porque já em existências muito antigas havia me preocupado pelo despertar da consciência, já havia trabalhado nesse sentido, e isso me valeu para poder dizer onde estava antes de nascer, e também para saber aonde vou depois da morte. Mas se eu não houvesse trabalhado sobre mim mesmo, se não houvesse conseguido despertar estaria completamente inconsciente, como toda a gente. Assim que para poder se saber de onde vem, aonde vai e como se chama, e tudo isto, pois, não lhe resta mais remédio que despertar a consciência. Estou me lembrando, neste momento, daquele escritor que havia, que se chama Vargas Vila. Chegou a Palmas e por aí um jornalista se aproximou e lhe disse: Vossa Senhoria, de onde vem e para onde vai? Como se chama e como está? Então Vargas Vila, que era tremendo no campo do intelecto, responde: Do Oriente venho e para o Sul me vou, Vargas me chamo e estou muito bem. Bom, é uma história simpática sobre o escritor esse chamado Vargas Vila. Em todo caso, sim, quero lhes dizer a vocês que é possível despertar a consciência, vou a dizer-lhes como, pois desintegrando nossos próprios defeitos de tipo psicológico. Mas, como se faz para desintegrá-los? Pois, tem primeiro que tudo que descobri-los, porque nós temos defeitos que ignoramos, se tem que descobri-los para podê-los trabalhar. E onde os vai a descobrir? Pois, em relação com as gentes, na rua, na praça pública, no mercado, no campo, na oficina. É claro que se a pessoa está alerta e vigilante como vigia em época de guerra, se descobre seus defeitos, porque os defeitos escondidos afloram espontaneamente, naturalmente, quando menos se pensa. Se está alerta os vê.
Defeito descoberto deve ser trabalhado, quer dizer, deve ser estudado, analisado, compreendido profundamente em todos os níveis da mente. Quando se compreendeu que tem, por exemplo, o defeito da ira, pois, então, o que fazer? Não lhe resta mais remédio que concentrar-se em sua divina mãe Kundalini, suplicar-lhe, pedir-lhe que elimine, que desintegre esse defeito, e ela o desintegrará. E a consciência dentro do mesmo embutida ficará liberada. E se a pessoa desintegra todos os defeitos, a consciência fica toda desperta. E estando perfeitamente desperto pode lembrar suas vidas anteriores, pode penetrar nos mistérios, ver o que existiu faz 1 milhão de anos, etc. Mas adormecido não pode. E quem é a Divina Mãe Kundalini? Lhe digo a vocês com franqueza, é uma variante de nosso próprio ser, mas derivado, é uma parte de nós mesmos, diríamos, algo que temos lá dentro todos, todos, todos. Se nos concentramos nessa parte, que é a Mãe Divina Kundalini, também lhe pode dizer Estela Maris ou a Virgem do Mar, ela desintegrará, quebrantará os eus esses que personificam a nossos defeitos. O interessante é trabalhar diariamente até conseguir que não fique nenhum só defeito. Se o consegue, ficará desperto. O que fica desperto pode mudar de corpo à vontade. Eu, por exemplo, posso deixar este corpo e meter-me em outro corpo à vontade. Por quê? Porque, simplesmente, minha consciência despertou. Trabalhei muito duro em antigas eternidades para poder conseguir o despertar da consciência, e essa é uma vantagem enorme. Desperta a consciência, andar a pessoa desperta, saber de onde vem, saber para onde vai, o que é o que existe antes do nascimento, o que é o que existe mais além da morte. E como se fica quando desperta? É um pouco duro o que eu lhes vou a dizer, preparem-se, é uma bomba atômica. Quando se desperta de verdade, se dá conta de que seus semelhantes, que antes os considerava pessoas normais, se dá conta de que não são normais, de que são anormais. Mas isso é se a pessoa desperta. Quando se está adormecido acredita-se que se é normal e todos os que nos rodeiam são normais, correto. Mas quando se desperta, com dor se dá conta de que se está metido em um manicômio, de que todos estão realmente loucos. Mas enquanto se está também louco, acredita-se são, é o curioso do caso. Mas vejam vocês algo muito interessante, na casa de culto, que assim chamam a casa essa dos loucos, não? Acontece que todos esses doentinhos que estão, acreditando-se sãos, acreditam que estão sãos. Quando um louco aceita que está louco é sinal inequívoco de que já está curando. Normalmente, ele pensa que está são. Então os doutores quando veem a um louco que já se dá conta que está louco, que está doente, então os doutores já começam a olhar com agrado que esse sujeito, que esse paciente está já pronto para sair do sanatório. E quando já definitivamente diz sim, verdade, não? Estou doente, estive muito doente, verdade? Eu estive louco, então os doutores lhe fazem seus exames psiquiátricos a ver como se sai, que melhoria obteve. E quando já, realmente, aceitam que totalmente esteve acabado e mais, e responde a perguntas com sanidade, pois, o mandam para casa. Já não há mais o que fazer. Pois bem, algo similar acontece com o indivíduo quando quer despertar. Acontece que quando alguém aceita que está adormecido e que tem uma psique anormal, é sinal certo de que está para despertar, isso é certíssimo, está para despertar. Mas enquanto alguém diga não, eu estou desperto e sou uma pessoa sã, pois, pobrezinho, está doente, esta é a crua realidade dos fatos. Mas logo, como lhes digo, somente vem a dar-se conta quando já despertou. Agora lhes vou explicar alguns fenômenos. Pensando eu aqui, em voz alta, comigo mesmo, me venho a dar conta de alguns fenômenos, diríamos, interestelares, que acontecem constantemente. Muitas vezes levam os extraterrestres a algum terrícola, e o levam com o propósito de estudá-lo no laboratório de suas naves. Conheço um caso concreto de um homem que esteve em Vênus. Pobre homem, aqui entre parênteses, a mulher acreditou que ele estava perdidamente louco, lhe abandonou e se foi com os filhos e tudo, e o pobre ficou sozinho. Um verdadeiro problema. Ela, ainda acredita que está perdidamente louco, não há tal, pois, trabalha na mecânica de automóveis,
tem que fazer as coisas exatas ou do contrário, pois fracassaria como mecânico, não? É mecânico. Bom, esse homem foi levado em uma nave cósmica Vênus realmente, e isto ficou totalmente demonstrado. Ele disse onde o tomou a nave. Os cientistas da Casa Phillips se transportaram ao lugar, e tomaram amostras de terra e amostras de erva, plantas, examinaram isso nos laboratórios, e se encontrou uma desordem atômica fora do normal, nesse lugar. Ficou comprovado que o informe que o homem havia dado era exato. Mas, o primeiro que fizeram com ele, foi metê-lo no laboratório da nave para estudá-lo, e o estudaram profundamente. Logo o levaram a Vênus e o tiveram em Vênus 5 dias. Este homem conheceu a poderosa civilização venusiana. Disse que, por exemplo, que as calçadas lá não estão paradas como as nossas aqui, senão que estão em movimento, de maneira que a gente sobe na calçada, vão caminhando e ao mesmo tempo vão andando por cima da mesma calçada, quer dizer, são como fitas que giram e assim se transportam rapidamente de um lugar a outro. Os refeitórios são maravilhosos. Se alimenta aquela gente especialmente de frutas e peixes, e preparam todos os alimentos à base de frutas e peixes. Conheceu ele a biblioteca, suas bibliotecas são muito diferentes das nossas, mas esplêndidas também. Conheceu o mar. Eles têm organizado a pesca no mar, de maneira que não sacrificam os peixes assim, por sacrificá-los, senão estritamente os que necessitam para sua alimentação, e esses os selecionam. Cuidam a vida marinha enormemente. Conheceu o interior de outras naves, naves nodrizas, etc. Aos habitantes de Vênus de 1 metro de estatura, cabelo ondulado, prateado, caindo sobre os ombros, a vestimenta dos trajes espaciais leva as botas formando parte de toda a vestimenta. Encontrou ali, há 2 terrícolas que os haviam levado, originários da França. Eles viviam felizes trabalhando em uma fábrica de Vênus, porque os venusianos têm fábricas, fabricam tudo o que necessitam para suas vidas. Cada venusiano trabalha 2 horas diárias e em troca disso tem alimentação, tem vestuário que o dá o governo, tem casa, tem tudo, transporte, tudo o que necessitam, de maneira que o dinheiro lá não é necessário, não o usam, nem o conhecem sequer. Reina a fraternidade entre todos. Diz que algo que lhe pareceu um pouco duro, mas ao mesmo tempo inteligente, é que quando nasce uma criança é muito bem atendida, mas mais tarde, essa criança toma o governo e o educa, o levantam em uma cidade especial para crianças, e os pais não sabem da criança que nasce. Jamais. Isso nos pareceu um pouquinho cruel, porque aqui na Terra, pois, os pais têm seus filhos e os cuidam, em Vênus não. Os levantam em uma cidade que há para crianças, os educam de acordo com as normas do governo e os educam de acordo com sua profissão. E quando já são homens feitos e direitos, ou mulheres feitas e direitas, pois, os colocam no ambiente onde devem colocar, e o posto onde devem trabalhar, etc. Bom, este homem dá, pois, todos esses relatos. O trouxeram de volta e ele escreveu um livro com o título Eu estive no planeta Vênus. Em todo caso, chama a atenção que o primeiro que fizeram com ele foi examiná-lo, estudá-lo no laboratório da nave. E há muitos outros terrícolas que os levaram, de acordo com os relatos que eles mesmos deram ao regressar à Terra, o primeiro que fazem é estudá-los no laboratório. Por quê? Vou a dizer-lhes porque, os terrícolas devido a que têm a psique, como dizia, anormal, não se dão conta de que são anormais, mas os habitantes de outros mundos, que não são anormais, que sim estão em seus cabais de verdade, lhes chamou a atenção esta psique anormal dos terrícolas, e os levam, precisamente, para ver o que está passando. E os estudam no interior de seus laboratórios com o propósito de descobrir o que é o que está acontecendo aos terrícolas, que classe de sujeitos tão estranhos que são, que têm uma psique tão estranha, se destroem mutuamente por temporadas. Porque não há dúvida de que, por exemplo, quando a população chegou ao máximo, quando já, verdadeiramente, estamos a ponto de tragar-nos uns aos outros, então intervém a natureza, com a peste ou com a guerra, ou com ambas coisas de uma vez, isso é óbvio. Pois bem, por certo que nestes tempos que podemos aguardar, isso, pestes e guerras. Por quê? Porque a explosão demográfica não poderia seguir aumentando a população humana indefinidamente sem que a natureza interviesse, há leis.
E a natureza os acaba com a peste ou com a guerra, e assim nivela a população. Assim que, em realidade de verdade, a psique do ser humano chamou muito a atenção aos habitantes de outros mundos, e por isso se dedicaram nos últimos tempos a visitar tanto a Terra e estudar aos terrícolas, para ver o que é que está passando. Eles pensam dar uma ajuda à Terra, não há dúvida de que sim, e a darão no momento mais importante. Desgraçadamente, digo, está normal a psique, mas quando desintegramos o ego desperta a consciência e a psique se torna normal. Então, e só então, é quando viemos a nos dar conta de que estávamos em um manicômio, ou que estamos em um manicômio. Antes não é possível. Vale a pena trabalhar, pois, pelo despertar da consciência, isso é indispensável. Agora, o que sim me parece muito duro é a lei de recorrência, é ter que voltar a repetir a mesma coisa em cada vida. De maneira que se uma mulher abandona seu marido na passada existência e se foi com outro tipo, pois na nova existência se repete a coisa, e volta e o abandona e se vai com o outro. Isso é gravíssimo. Como fazer para que se acabe tudo, para que deixemos de repetir nós sempre as mesmas comédias, os mesmos dramas e as mesmas tragédias? Como fazer? Pois, vocês sabem que não pode haver uma comédia se não há atores, e sabem que não pode haver um drama se não há atores, se necessitam os atores para que hajam dramas, e vocês sabem que não pode haver tragédia se não há também atores. Então, se queremos evitar a repetição do mesmo, não nos resta mais remédio que acabar com os atores. Quais são os atores? Pois, os EUS que carregamos em nosso interior. Vejamos este caso, a mulher que se foi com outro e deixou ao pobre homem moído, um ato de adultério. Claro está, podemos lhe dar este título e de verdade que assim é. Na nova existência volta e se encontra com seu homem, e certo que vai se repetir o mesmo drama, de repente aparecerá o terceiro em discórdia. Como fazer para que não se repita isso? Pois, haveria que acabar com o eu do adultério, desintegrá-lo, torná-lo poeira. Haveria que meditar nele, concentrar-se na mãe cósmica particular, rogar-lhe que o reduza a cinzas. Ao fazer isso, já não há adultério. E se aparece o fulano? Tampouco há problema porque já ela não tem vontade de adulterar, e até aí chegou a repetição. Suponhamos que um homem na passada existência brigou com outro, em um bar, na idade de 30 anos, como fazer para que não se repita o assunto? Pois, desintegrar o eu da ira, se o torna pó, a repetição neste caso se faz impossível. Suponhamos que um homem teve problemas muito graves por algum pleito na passada existência, como fazer para que não volte a se repetir esse pleito? Pois, haveria que desintegrar os eus do egoísmo, e esse pleito não poderia existir. Nós realmente somos máquinas movidas por forças que desconhecemos. Quando nasce uma criatura, o primeiro que entra dentro da criatura é a essência, a parte anímica, uns 3% que é o único que está livre, porque o 97% restante está engarrafado entre os eus. Mas a parte livre impregna o ovo fecundado e fica entre o corpo da criatura. De maneira que em uma criança recém-nascida está o 3% de consciência livre, e esse 3% está autoconsciente. Como nos vê a nós uma criança recém-nascida? Uma criança recém-nascida vê aos adultos, pois, como vocês veem aos bêbados na rua, assim os vê uma criança recém-nascida. Ela está desperta, porque nela, o 3% de consciência desperta está dentro, presente, e os eus todavia não penetraram em seu corpo. Então ela vê aos adultos com piedade e com amor. E os adultos supõem que a criança recém-nascida não se dá conta de nada, que é inconsciente pobrezinho do bebezinho, é que há que cuidar dele, e ele está se dando conta do estado em que estão os adultos, porque ele está desperto. Ele nos vê com piedade algumas vezes e outras vezes com horror. Mas o recém-nascido tem aberto o sentido psicológico, esse sentido permanece aberto, entre a moleira, situada aqui, nessa parte, porque ainda não está formada a personalidade. A personalidade se forma durante os primeiros 7 anos e se robustece com o tempo e com as experiências, quando já fica forjada a personalidade.